Boa noite a todos! Todo mundo animado nesse friozinho, abençoado? Qualquer coisinha, se tiver com muito frio aí, começa a dar uns pulinhos aí, dá uma aquecidinha. E vamos lá, não deixa o frio nos parar não. É isso aí. Amados, naquele desafio que eu fiz a semana passada, de ler a Bíblia, né, ainda esse ano, todo mundo já começou ou não? Não? Brincadeirinha. Então vamos estar orando para a gente iniciar. Vamos estar fazendo uma oração para a gente começar aí, irmãos. Amado Pai eterno, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, onde possamos, ó Deus, se aprofundar ainda mais no conhecimento da Tua Palavra, onde a Tua Palavra é como a água, Pai, que corre do Teu trono, que nos limpa, nos purifica, Pai, nos edifica, Senhor, e nós queremos ter essa água, Pai, internalizada nos nossos corações a cada dia, e nós possamos corresponder, ó Deus, com cada parte da Tua Palavra, Pai, que é compromisso, ó Deus, que o Senhor tem conosco e que nós possamos ter contigo, ó Pai, que nós possamos corresponder sempre com a Tua Palavra em cada área das nossas vidas, Senhor, e que nós, Pai, possamos dia após dia, praticá-la, e crescendo de fé em fé, caminhando de vitória em vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do Senhor nos alcance nessa noite, venha falar os nossos corações através dessa palavra, venha completar aquilo que não foi falado aqui, amado Espírito Santo, dos nossos corações, trazendo entendimento e trazendo a revelação que nós precisamos. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós iniciamos a aula 3 na semana passada, ou melhor, a aula 3, na lição 3, na aula passada, mas nós não conseguimos concluir. Nós falamos sobre o Evangelho e agora nós vamos dar sequência em Atos. O Flávio deu uma turbinada aqui na canetinha agora. Olha aí, ó. Agora tá ninja. Maravilha. Então, ponto 3, amados, da apostila ali, a lição 3 na apostila, ponto 3 também, a história da igreja, que se iniciou ali em Atos. Então nós vemos ali que os Atos dos Apóstolos, né? A maioria de nós, acho que eu acredito que todos, nós já lemos aí o livro todo de Atos, né? Os 28 capítulos ali de Atos. Mas a gente lê o último versículo de Atos, a gente vê, parece que o livro não acaba, né? Parece que não tem uma conclusão do livro. E realmente não tem. Porque nós damos continuidade ao livro de Atos, né? A igreja do Senhor. Então ali se iniciou muitos pontos da igreja no livro de Atos e nós demos a sequência desse livro, que somos nós hoje como igreja na face da terra. Então a história ali da formação da igreja, né, desde a ascensão de Cristo até o encerramento ali de Paulo em Roma. Na apostila ali o ponto A, esta parte é composta por um único livro, Atos dos Apóstolos. Retrata alguns estágios importantes da igreja, né? A formação, a perseguição ali da igreja, a organização, né? Os ministérios ali de Pedro, Estevão, Filipe, então organizou isso bastante, o desenvolvimento da igreja, né? Naquele início da história, e a expansão dela também. E é chamada assim pela narrativa e descrição do ministério de alguns apóstolos, né? Como Pedro e Paulo. A gente vê que eles começou a se expandir, né, com as viagens missionárias, né? As viagens missionárias não é da facilidade talvez que nós temos hoje, com o avião, né? Temos o carro, temos, né, motocicleta, temos várias outras formas de se locomover. Naquela época era muito mais difícil, né? Era de navio, ou era a pé, então era bem mais difícil. Mesmo assim eles fizeram algumas viagens missionárias que realmente foram marcantes na história e muito importantes para nós, para a expansão da igreja, do Senhor Jesus Cristo nessa terra. E a partir desse momento que começou essa expansão, deixou de ser algo só para os judeus, né? A partir desse entendimento e dessa revelação do Senhor Jesus Cristo, né? Cristo veio para todos. E aí começou a expandir para todos os povos, né, vizinhos, até nos alcançar também. Ok? Flávio, você consegue colocar aquela imagem, por gentileza? Que eu tinha te passado aí, por favor? Isso, essa aí. Vou te pedir para aumentar um pouquinho esse meio aqui, mais para esse lado aqui. Gente, só como um anexo aí para a gente
entender um pouquinho? Depois desse período aqui, até o ano 95, depois de Jesus, a gente sabe que em 70, depois de Jesus ali, Israel foi toda tomada pelos romanos, né? E aí começou a ter aquele império romano naquele momento e começou a trazer vamos dizer assim, o cristianismo para dentro de Roma. Trouxe para dentro de Roma, aí começou a se formar os patrícios, que eles chamam, né? Começou a se formar os padres, a partir dali, que eles quiseram dominar essa questão religiosa, política, né, e governamental do povo ali. E aí se iniciou, né, os patrícios, né, que a gente vê na história. Depois de alguns anos, aqui eu estou dando só uma pinceladinha, tá? Passou-se vários anos e a gente chegou na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, através de Martinho Lutero, teve outros, Agostinho também, que marcou bastante a história, que foi muito importante também para a nossa reforma hoje, né? Mas a partir de Martinho Lutero, acho que todos nós conhecemos, a questão da Reforma Protestante, com as 95 teses que ele fixou lá, que ia contra, ou seja, as teses dele eram situações bíblicas que ia contra as doutrinas que existiam na época, né, que era uma doutrina muito romana. E aí, a partir desse protesto, ser protestante, assim, o que a Bíblia diz é isso aqui, não é o que estão vivendo, né, ele protestando nesse sentido. Aí, a gente vê que começou as denominações evangélicas. Dali se iniciou o calvinismo, tem mais alguns braços para cá, que é a igreja da Inglaterra, o luteranismo também para cá, mas eu queria puxar para cá. Aqui, depois disso, dessa reforma aqui de Martinho Lutero, surgiu os anabatistas, que eram considerados uma seita radical. Vocês estão vendo ali de onde que saiu o Batista? Eu só estou dando esse link aqui para vocês entenderem. Era uma seita radical porque eles lá em Roma consideravam todas as denominações que foram surgindo depois da reforma como se fosse tudo seita. Era tudo como se fosse, isso daí é tudo heresia, isso aí nada presta, né? Para quê? Para eles continuarem com o domínio total da religião no mundo. Então, a partir daí, surgiu os anabatistas. Por que anabatistas? Os anabatistas aqui, a denominação romana, eles batizavam as crianças logo quando era criança, já, né? E os anabatistas não concordavam com isso. Por isso que surgiu a religião, vamos dizer assim, a denominação anabatista. O que eles faziam? As crianças batizavam quando era pequena, quando era bebê, como é feito até hoje na Igreja Católica, né? E aí depois, quando estavam tendo entendimento e realmente entregar a vida para o Senhor Jesus, eles batizavam de novo. Então, por isso, o anabatista. O ana, no grego, significa duas vezes, né? Batista vem de baptismo, que é batismo. Então, batizava duas vezes. Então, por isso, esse anabatista. Depois, com alguns entendimentos, eles viram que não era necessário ter o batismo de criança. Não era bíblico também o batismo infantil, de crianças bebês, recém-nascidas, logo que nascia. E aí surgiu, daí migrou, na verdade, né, os anabatistas para os batistas. Os batistas que são até hoje. Puxa um pouquinho, Flávio, por favor. Depois vieram aqui, isso foi em 1609, saíram dos batistas aqui, né? Daqui surgiram outras denominações, discípulos de Cristo, a Convenção Batista Meridional, a Convenção Batista do Norte, e aí saiu da Batista aqui o Adventista. Vocês sabiam disso? Que a denominação Adventista saiu do Batista, não? Sabia? A irmã sabia? Legal. Então, em 1820, surgiu os Adventistas. Dos Adventistas surgiram Adventistas do sétimo dia, que a gente encontra hoje. Baixa mais um pouquinho. Tá, aqui para o lado um pouquinho, Flávio. Aí aqui, em 1901, que veio as igrejas pentecostais, né? Mas elas também têm o link aqui, tá? Ela tem o link aqui no Batista aqui também. Ela saiu dessa
ramificação aqui. Os pentecostais, que é a Assembleia de Deus, depois vem o neopentecostais, que consideram a universal. Só para a gente ter uma ideia, como é que a gente veio parar aqui como batista, entendeu? Desde aquilo que a gente estudou, a gente conseguiu entender até Atos. Dei uma pinceladinha até chegar a Lutero, porque ali é um pouco maçante entender aquela parte dos patrícios ali. E aí a gente já pulou para a parte aqui Tem, eu deixei... Flávio, está contigo aí, eu passei para ele agora ali, para ele ver. E tem mais ramificações aqui. Eu só tentei fixar mais aqui nos batistas, que é uma linha, né, que a gente estão congregando hoje, para entender como ela foi migrando e chegando no que vocês hoje têm de congregação, né, a batista. Ok? Entendido? Continuando então. Flávio, por gentileza, volta nos slides lá, fazendo favor. Só mudar o arquivo ali. Ok. Obrigado. Então nós vamos agora passar para epístolas, tá? É o ponto 4 da lição 3, as epístolas. As epístolas são 21 ao todo. É composto pelos livros que trazem as doutrinas que fundamentaram a igreja e nossa prática de fé. Então, através dessas epístolas, que também Martim Lutero fez as suas 95 teses, tá? Através dessas epístolas que ele entendeu. São subdivididas em apenas 2 grupos, epístolas paulinas e epístolas gerais. Na apostila, vocês podem observar ali que tem 13 ou 14 epístolas paulinas e epístolas gerais 7 ou 8. Por que isso? Porque aqui, ó, a epístola de Hebreus, muitos, acho que aqui na apostila está mencionado isso. A autoria da epístola, no ponto C ali, ó, a autoria da epístola aos Hebreus é incerta, pois não se encontra assinada, mas a linguagem e a menção de alguns detalhes, como a libertação de Timóteo, faz com que muitos estudiosos a aceitem como sendo o apóstolo Paulo. Eu também concordo, né? Eu concordo que Hebreus, falando assim, não tem um autor definido, não tinha uma assinatura de quem escreveu o livro de Hebreus, mas a característica, né, os fundamentos usados, tudo aponta para Paulo, conforme as demais epístolas, né, o apóstolo Paulo. Então eu também creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Por isso que na apostila vai ter epístolas paulinas, 13 ou 14. Eu acredito que é 14 porque inclui Hebreus, entendeu? E epístolas gerais seria 7, tá? 7, então 14 e 7. Que daí sai Hebreus das gerais e vai para as paulinas, né, de Paulo. Aqui nas epístolas do Novo Testamento, um pouquinho, o celular tá tocando aqui. As 21 epístolas aqui do Novo Testamento, a gente vê uma separação dela muito interessante, que boa parte delas, que é Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, as 7, né, elas são direcionadas às igrejas. Então, muitas coisas que a gente quer aprender sobre igreja, né, a gente aprende nessas epístolas aqui, ó. A gente consegue aprofundar e ter um entendimento melhor sobre a parte eclesiástica, né, cristã. Hebreus, né, foi escrita ao povo hebreu, onde traz muito entendimento sobre a forma dos hebreus se moverem e adorarem a Deus. E aos irmãos, né, a nós, aqui são epístolas que falam muito para o nosso pessoal, né, de forma individual, para os nossos corações. Então são as epístolas de 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E epístolas universais, que vamos dizer assim, servem, né, para todos, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Ou seja, tudo isso aqui, eles vêm com características, né, bem específicas, bem especiais para as nossas vidas como igreja, como vida do povo judeu e que linka para a nossa forma de vida hoje. Aqui aos irmãos, que seria o quê? Aqueles que não eram judeu, mas foram os gentios que foram enxertados, né, para a vida em Cristo, em Deus. Então, aos irmãos, e aí que pregou a muitos aqui
muitos povos, né? Traz ensinamentos para todos. E a Epístola Universais, que também traz diversos ensinamentos para nós. Ok? Então, nós vamos linkar um pouquinho sobre algumas cartas aqui, né? Algumas epístolas. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Aqui, na apostila, vocês podem observar que ela não entra em cada epístola. Ela menciona as epístolas. Teria que fazer um módulo só de panorama do Novo Testamento para falar epístola por epístola, ou livro por livro. Tá? Aí fazer um módulo, que isso geralmente tem no segundo ano, especificamente para tratar uma por uma. Tá? Aqui eu vou linkar algumas. Eu vou linkar, na verdade eu vou passar por todas elas, mas só vai dar aquela pincelada. Então, a gente está no ponto 4 aqui, e nós vamos agora trazer um conteúdo sobre cada epístola. Tá? Não vai ser possível anotar tudo, mas alguns pontos principais, se você quiser ir anotando, você vai anotando aí na apostila. Então, carta aos Romanos. Um argumento ali muito contundente. A gente vê que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e nós vemos ali que todo ser humano está rodeado do quê? De um muro humanamente intransponível, e conta uma única solução para transpô-lo. Né? É o muro da culpabilidade universal, dos capítulos 1 e 3. O que é? A gente entende que muitas pessoas sem Cristo estavam se sentindo também naquela época, naquela era, muitos deles, inclusive os judeus ali, alguns hebreus, eles sacrificaram Jesus. E existiu um muro ali de separação realmente com Deus, porque eles ficam se sentindo muito culpados diante daquela situação. Pensa assim, o povo brasileiro matou Jesus. Como que a gente se sentiria como brasileiro? Né? Mesmo que a nossa mão não estava lá naquele momento, a gente como povo se sentiria também essa culpa. Né? E Paulo ele vem tratar isso, né, com essa carta aos Romanos, aonde ele menciona ali aquele raio-x ali da miséria da alma humana sem Cristo. Então ele aponta, sem Cristo, é essa separação, esse muro de separação com Deus. E a solução qual é? A justificação pela graça de Deus, mediante a fé em o Filho de Jesus Cristo. Crendo que Jesus realmente morreu e ressuscitou por todos nós, inclusive pelos romanos. Né? Inclusive pelos romanos. Agora, nós vemos ali no capítulo 8, inicia como portanto. Portanto, esse verso aí, Romanos 8:1, agora já não há condenação mais, né, para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Então, Paulo, nas cartas dos Romanos, ele frisa muito esses pontos, trazendo realmente essa libertação, tanto para o povo romano, quanto para os judeus que estavam ali, tinham sido, né, dominados por Roma. Né? E aí ele traz realmente esse ensinamento para nós. Continuando, cartas aos Coríntios. Nós sabemos que existe 2 cartas aos Coríntios, né, irmãos? Tem uns corintianos aí que dizem que Coríntios está na Bíblia, por isso que eles torcem por Coríntios. Eu já não sei, né? Já não sei. Daí tem alguns que são santistas e falam que não, a gente tem que ser santo. Meu pai é santista. Obrigado. E tem os coxa branca, né? Que fala que tem o campo de futebol no alto da glória. Então, a gente sabe que assim vai, né? A carta aos Coríntios ali, realmente foi uma epístola muito importante para nós. Ela foi fundada ali por Paulo. A igreja foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Né? Uma viagem que não foi fácil ali para Paulo. E aí trata alguns pontos dos gregos, que eram orgulhosos em seus conhecimentos, em sua filosofia. A Grécia foi um povo muito, naquela época eles eram muito inteligentes, e eles se moviam muito nessa filosofia. Existiam muitos filósofos na época, né? Mas era também com uma liberalidade total, né? A forma que eles viviam. E Paulo vem trazer esse ensinamento para dentro dos coríntios. Eles eram muito entendidos. Naquela época, o comércio através da Grécia era muito forte, a economia era muito forte da Grécia naquele momento. Então Paulo vem e expõe ali um nível de existência, de entendimento superiores ao humano. Então ele vai dizer para você, gente, esse intelecto teu humano
né, não é superior ao nível espiritual. Então ele veio trazer esse entendimento para os coríntios ali. E em defesa também do seu apostolado. Nós vemos ali que ele teve, né, muitos motivos ali de divisões que os coríntios queriam trazer. Trouxe nessas cartas aí situações para resolver contenda entre os irmãos, que aí existia situações que concordavam com uma coisa, não concordava com outra. Então ele trouxe muito ensinamento nas cartas de Coríntios para os irmãos ali de Coríntios que estavam se fundando essa igreja, né, nessa cidade de Coríntios. Tratou nessas cartas aqui também muito a imoralidade sexual. Ele tratou nessas cartas de Coríntios aí. Trouxe várias orientações sobre casamento nessas epístolas de Coríntios, né? Trouxe muitos conselhos ali sobre os cultos, como deve funcionar os cultos, questões de ofertas. Ele trouxe ensino sobre a ressurreição nessas cartas de Coríntios, né? E princípios e modo de agir como cristão. Então, são epístolas muito importantes para nós. Se caso você ainda não leu, leia, que realmente tem um conteúdo preciosíssimo nas cartas de Coríntios e traz um ensinamento muito, muito profundo para nós hoje. Continuando. Epístolas aos Gálatas, carta aos Gálatas. Nós vemos que ele trouxe o ensinamento ali e a defesa da doutrina da justificação pela fé. Não é mais pelas obras, não é mais pelos sacrifícios, e sim é pela fé, né? A fé, a graça, a liberdade e a cruz. Ele traz esse ensinamento no livro de Gálatas. O contraste entre duas doutrinas, ou seja, da religião, que se gloria nos ritos cerimoniais e nas marcas da carne. Existia religiões naquele momento que achavam que teria algum acesso a Deus pelos sacrifícios que faziam, né? Às vezes a gente vê ainda alguns casos que pessoas fazem algumas promessas fazendo alguns sacrifícios, né? Às vezes andar de joelho por alguns quilômetros ou fazer um tipo, né, de ação, um rito talvez cerimonial, achando que através disso vai alcançar mais a Deus. E não, Paulo no livro de Gálatas, na epístola de Gálatas, ele vem trazer esse ensinamento, né, que é da fé em Cristo Jesus, né, e não pela glória nos ritos cerimoniais, e sim pela fé em Cristo Jesus, que todas as exigências foram cumpridas, conforme está no slide. No livro de Gálatas também, a gente vê um ensinamento para nós muito importante, que é sobre lei e graça, né? Ela traz esse contraste muito específico, muito assertivo ali para nós hoje, que a lei não pode nos libertar. A lei que existia na Torá, que a gente, né, já aprendeu quando a gente viu a parte do Antigo Testamento, ela não pode libertar, né? Só a graça que nos liberta. Só através de Jesus, pela graça que ele nos deu, né, ele nos liberta dessa lei, vamos dizer assim, que estavam presos, toda a religião antes, na época de Israel, que acabou ficando preso nisso. Em Jesus, libertou, né? Nós temos essa liberdade através da graça de Deus. Porém, o perigo dessa liberdade é que muitos estão pregando alguns evangelhos da supergraça. Isso é um perigo, né? A prática da liberalidade, né? E de uma certa liberdade aonde, gente, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Quem entregou a vida para Jesus, eu serei salvo. Então agora, a partir de agora, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou dentro da graça. Isso é um erro que pessoas estão pregando, né, em nosso meio, que eu digo, nível de Brasil, essa supergraça, que não existe essa supergraça. Existe a graça realmente do Senhor Jesus, mas também nós vemos em alguns versos que aqueles que perseverarem firmes até o fim, esse alcançará a vitória, alcançará a eternidade. Agora, entregar a vida para Jesus e sair depois fazendo o que eu quero da minha vida de qualquer jeito, eu não creio nisso. Eu acho que, tenho total certeza que isso não é bíblico, né? Então, se você ouvir isso em algum momento, deixe de lado e foque realmente o que a Bíblia nos traz, ok? Então, o livro de Gálatas, tá? Ensina muito sobre essa questão de lei e graça. Continuando, a carta dos Efésios. Unidade da igreja, né, os judeus e gentios. Isso aqui foi um período para isso acontecer.
né, é mais ou menos assim. Nós aqui como brasileiros, de repente, vem a nação inteira da Venezuela querer fazer parte totalmente da nossa nação. Então, não acontece assim, às vezes, de uma vez. Então, isso vai acontecendo aos poucos. E através dessa carta aos Efésios, que Paulo vem trazer muito ensinamento para isso, para conseguir ter essa unidade da igreja, mesmo sendo, né, povos diferentes, mas tendo essa unidade, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, a carta aos Efésios nos ensina isso, e também trata para nós a vida cristã, né, como os crentes devem andar, como devem proceder. Capítulo 5 fala isso. Né, andar também em amor, em pureza, andar na luz, cheio do Espírito. Né, a vida no lar, trata também sobre pontos da vida do lar. Né, a luta espiritual, os inimigos e a armadura que fala no verso 6. Esses pontos da carta dos Efésios são importantíssimos para nós. É uma carta que, pelo menos por ano, né, eu acho que todo cristão deveria ler pelo menos uma vez, né, no ano, que é uma carta muito interessante, muito importante para nós. Então, como que nós andamos, né, caminhando como igreja, né, como caminhando em santidade, caminhando com testemunho e caminhando nas batalhas. A carta dos Efésios, ela nos traz essa luz, ela nos traz esse ensinamento, esse entendimento de como nós procedemos nessas áreas. Então, vocês estão conseguindo perceber que cada carta ela vai apontando para algumas áreas da nossa vida? Ela vai trazendo direção para algumas áreas da nossa vida. Tem pontos que acabam se repetindo, mas tem cartas que é muito pontual, que nem a Gálatas que nós vimos, sobre lei e graça para as nossas vidas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Filipenses, cartas dos Filipenses. Agora tá ninja, hein, Flávio? Canetinha aí. Igreja agradecida e bondosa, né, fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Olha aí, ó. Lídia, vendedora de púrpura, primeira convertida. Olha aí, onde que a gente começa a ver a menção das mulheres realmente tendo essa vida em Cristo juntamente com os homens. Aí tem alguns pontos aqui de Lídia também, na história de Paulo, junto com Barnabé e junto com outras pessoas ali, outros irmãos, mas aqui iniciou também essas menções da primeira convertida, que era Lídia, né? O amor espiritual à igreja, carinho e gratidão, escrita enquanto Paulo estava prisioneiro, mensagem, né, Jesus Cristo, o tema da pregação, exortações acerca da vida e caráter cristãos, a humanidade e o esquecimento de si mesmo, né, que menciona de Paulo. A gente vê a carta aos Filipenses, que ela fala muito sobre a vida em Cristo que nós temos que ter, né? A vida em Cristo, nós precisamos caminhar e se regozijar em Cristo, né? Se regozijar no ministério, se regozijar, né, mesmo nas aflições e se regozijar também nas bênçãos, né? Ou seja, mesmo diante de aflições que nós possamos estar passando no nosso dia a dia, nós precisamos dizer assim, eu me alegro porque a cada dia o Senhor faz um milagre em minha vida e mais um milagre vai ser vencer essa dificuldade. E não murmurar, porque a gente sabe que a murmuração é onde nos conduz, né? Nos leva para onde? A murmuração. Nós sabemos lá no povo do deserto, desde aquela época, quando saiu do Egito, a murmuração fez com que toda aquela geração não entrasse, né, na terra prometida. Então, assim, a gente precisa tirar das nossas vidas a murmuração e realmente ser grato a Deus nessa vida em Cristo, com as bênçãos, né, no ministério, nossa vida ministerial como pai, como esposa, como mãe, como, né, marido, mulher, como filho, tudo isso é um ministério para nós, né, que a gente precisa desenvolver alinhados com os princípios da palavra. Então a carta aos Filipenses nos ensina, nos ajuda muito nisso. Continuando lá agora, carta aos Colossenses. Contesta erros doutrinários, né, judaísmo e filosofia, heresias que tendiam a obscurecer a glória divina de Cristo. Paralelo à carta dos Efésios, né, a igreja igual ao corpo de Cristo, e aqui Cristo como cabeça da igreja. Nós vemos nessa carta aos Colossenses que naquele momento ali estava surgindo algumas doutrinas dentro do que eles pregaram. Começou a surgir uma filosofia que não era cristã, mas surgiu no meio
daquele mesmo povo que Paulo tinha iniciado aquela igreja dentro de Colossos, ali, de Colossenses, e aí começou a surgir, né, vamos dizer assim, uma filosofia, né, dentro desse ensinamento que Paulo tinha dado. Então ele vai ali e contesta aqueles erros, fala assim, não é assim, isso não é, né, bíblico, não faz parte do que eu trouxe de ensinamento. E daí Paulo traz a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, no livro de Colossenses, a total suficiência de Cristo, né, que ele fez e pagou o alto preço, onde é total, é supremo, né, e ele menciona no livro de Colossenses a nova vida em Cristo, a nova vida em família, como que nós precisamos andar como família, e a vida cristã normal, ou seja, no nosso dia a dia. Como nós temos que andar como cristãos no nosso dia a dia. Isso é o livro de Colossenses que traz para nós. Continuando lá, agora 1ª e 2ª Tessalonicenses. Escrita 49 e 54 depois de Cristo. A igreja fundada por Paulo também, na segunda viagem missionária. Então você vê que nessa segunda viagem missionária de Paulo foi muito importante porque ele passou em várias cidades ali. Pensa assim, ó, eram cidades, pensa assim, Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais, entende? Então Paulo ele passou por várias cidades ali, que era Filipenses, Colossenses, Coríntios, eram as cidades da época, aonde ele foi pregando o evangelho e trazendo a doutrina de Cristo. E em Tessalonicenses, ele traz ali a oposição violenta, né, à obra, êxito, judeus e gregos convertidos ali, igual a igreja fiel. Ou seja, ele pegou, né, tinha alguns gregos ali naquele momento que estavam realmente contestando muito a doutrina de Cristo. E Paulo foi muito firme, né, para aqueles gregos ali, dizendo que precisa se manter firme em Cristo, firme em Deus, e a igreja precisa permanecer fiel. Né? E aqui a gente entende, aí está nesses versos de Atos ali, que também menciona isso, que linka com Tessalonicenses. Timóteo, né, foi enviado, né, o relato de Paulo ali escreve isso no capítulo 3, verso 6. A carta pessoal, não tão doutrinária, Paulo menciona algo de situações pessoais, ressalta a esperança na vida de Cristo, né, e também Paulo, nesse momento, ele fala de algumas memórias ali, né, de Paulo, alguns métodos de Paulo nesses livros aqui, nesse livro 1º e 2º Tessalonicenses, né, a recomendação de Paulo para algumas coisas que estavam acontecendo ali, e ele fala também do retorno de Cristo. Paulo começa a mencionar isso sobre o retorno de Cristo, que Cristo viria, Cristo tinha subido aos céus e viria novamente para resgatar a sua igreja. Então, nesse livro de 1º e 2º Tessalonicenses, ele também nos ensina a ação de graças no crescimento espiritual. Nesse livro de Tessalonicenses, a gente entende, Colossenses ele também fala um pouco sobre isso, que nós precisamos crescer espiritualmente. Era algo que até então ninguém tinha mencionado, que como na questão espiritual, como é que eu vou crescer espiritualmente? Porque nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, né? O nosso espírito humano deixa, né, de estar e vem o Espírito Santo sobre nós, né, guiar as nossas vidas. O espírito nosso nasce novamente, né? Nasce de novo. A partir que ele nasce, trata-se como uma mesma lógica. Uma criança pequena, bebê, nasceu, o que acontece com ele? Tem que começar a desenvolver, a crescer. Nós, como espírito, como homem espiritual, como ser espiritual, nós também precisamos crescer espiritualmente. E um conjunto de versículos que fala todo sobre crescimento espiritual também é Colossenses capítulo 3. Né? Ali está todo assim, um mapa para a gente ter um crescimento espiritual. Então, nós precisamos entender que o crescimento espiritual é necessário, porque senão, Paulo fala nas cartas dele, nessas epístolas, não ficar no leitinho espiritual, né? E sim consegue ter comida, um alimento já mais sólido, falar de coisas mais profundas do reino de Deus. Então, e nessas cartas também, Paulo menciona ali a força ao enfrentar perseguições. Gente, eu nunca vi
né? Desde quando me converti, eu estou falando em nível geral, principalmente no Brasil, a igreja é tão, deixa eu usar um termo certo aqui, tão de cristal como está hoje, né? Qualquer situação que a gente passa, pronto, desvia da fé, sai da igreja e cai no mundo de novo. Parece que é de cristal, sabe? E Paulo, aqui nessa carta, ele fala, força ao enfrentar as perseguições. Gente, dificuldade todo mundo tem, situações diversas, todo mundo tem. É no trabalho, às vezes dentro da igreja mesmo, passa por uma situação ou outra, pode acontecer, né? Acho que todos nós aqui que frequentamos a igreja há um tempo, já passamos por situações dentro da igreja, é normal, são pessoas dentro das igrejas, né? E a gente vai passar. Mas o que Paulo nos ensina aqui? Força a enfrentar as situações, né? Vida de oração e bênçãos ali que você conquista nessa vida de oração, né? Ser perseverante nessa espera de Cristo, realmente lutar, se afastar de situações impuras, situações que nos atrapalham da vida cristã. Então Paulo, nessas cartas aqui, de 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele nos ensina, nós precisamos realmente buscar força e ser fortes nas situações que nós passamos. Porque, gente, qualquer coisinha que acontece, passou, por exemplo, pastor passou e não cumprimentou o irmão ali, eu não volto mais nessa igreja que o pastor passa e não olha para a gente. O pastor está com 1000 coisas pensando ali, pensando na pregação, pensando em algo que Deus está falando com ele ali, mas por causa de uma situação ali, pronto, sai da igreja. Gente, essa situação não pode estar no nosso coração. A gente tem que estar realmente arraigados na palavra. E situações assim jamais nos afastam de Deus. Amém? Continuando ali, 1ª e 2ª Timóteo. Ok. Está mencionando um pouquinho da saúde de Paulo, a saúde frágil, né? A gente sabe que nós, como seres humanos, nós somos frágeis, né? Somos muito frágeis. A gente se acha, às vezes, muito forte, mas tudo é graça de Deus. A gente sabe que qualquer coisinha que acontece com nós, qualquer situação, a gente pode perder um dedo, perder um braço, perder uma perna. A gente é muito, muito frágil, né? Na quinta-feira, eu estava em atendimento e peguei uma BR ali, e eu vi um acidente acontecendo, né, com um motociclista, até passou na TV. Eu não lembro o nome do casal, mas passou até na TV do meio-dia aí no jornal, que um caminhão foi fazer um cruzamento ali, estava concretando em outro lugar, ele cruzou a BR-277 e a moto alta cilindrada, né? Se você olha, parece que está a 2 km, mas você piscou o olho, está em cima, né? E aí bateu no rodado do caminhão e a moça morreu e o rapaz está internado. E era filho de pastor, né, amor? Acho que era filho de pastor da quadrangular. E então, a nossa vida é muito frágil, né? A gente sabe que qualquer situaçãozinha, a pessoa pode cair, bateu a cabeça, né? Foi. E Paulo, ele menciona algumas coisas aqui. Conselhos de exortação a um jovem, né, evangelista, conduta pessoal e ministério, né? Isso é muito importante para nós, a questão de conduta, como que nós andamos como cristãos, isso faz muita diferença na nossa vida cristã, né? Quando a gente assume algum ministério, como a gente vai andar com essa conduta, porque a gente é exemplo, né? A gente é testemunho em tudo que nós fazemos. A segunda carta foi escrita, né, em Roma, nesse período aqui de 65, 67 depois de Cristo. As últimas palavras do apóstolo Paulo: pede a seu filho no evangelho que vá logo a Roma, levando sua companhia. Paulo, preso e incomunicável, em solidão ali que ele ficou, porque ele estava preso, muitas pessoas não podiam mais chegar até ele, e foi nesse momento que ele escreveu, né, algumas cartas, algumas revelações que ele teve. E aí ele esperava ali nesse momento já, nessa carta de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, ele já estava esperando sua execução, que já estava muito, muito próximo. Ele menciona também nesses livros aqui um pouco sobre a lei e a graça, ele também menciona aqui. Ele fala também sobre adoração, e ele fala sobre as mulheres também nessa carta aqui de 1º e 2º Timóteo. É onde nós encontramos alguns ensinamentos sobre bispos, né, e sobre diáconos nas igrejas, como deve proceder, né, como devem ser essas pessoas. Ele fala nessa carta também de 1º e 2º Timóteo sobre a apostasia da igreja, e áreas de conflito na igreja. Nessas cartas aqui de Timóteo, a gente vê tudo isso, vê todos esses conteúdos, onde traz ensinamentos preciosos para nós, como
igreja e como conflitos que podem surgir em alguma área dentro da igreja. Ok? Essa questão de apostasia na igreja, gente, eu acho que isso é uma das piores doenças, às vezes, dentro de um cristão, uma doença na mente, que é a palavra de Deus ela já não causar mais efeito dentro do teu coração, sabe? Deus está falando com você, Deus está trazendo um ensinamento para você, mas aquilo ali não gera, parece que não gera mais efeito dentro de você. Isso acho que é uma das piores doenças dentro da igreja, que a pessoa, aquilo não impacta mais ela. Deus está falando, Deus está trazendo direção, às vezes o pastor está pregando, está tendo uma palavra liberada de Deus aqui em situações, e ela continua a vida dela do mesmo jeito, e continua penando, continua sofrendo, continua naquela murmúria e não avança, né? Por quê? Porque ela já está emocionalmente na alma, na esfera da alma, ela já está numa apostasia, ela está já desconectada de Deus. Então, ela tem o entendimento do Logos, o Logos, a gente não falou sobre isso, né? O Logos é a escrita, né? E Rema é a revelação dessa escrita, entende? O Rema, nós temos entendimento no Espírito, o Logos é o nosso intelecto, na nossa alma. Então ela tem aquela revelação na alma da escrita, mas não tem a revelação disso. E acaba gerando aquela apostasia. Está dentro da igreja, mas é incrível como ouve muitas palavras, ouve muitas coisas, lê um versículo da Bíblia, às vezes que é tremendo, e aquilo ali é como se ela estivesse lendo um jornal na banca de jornais, que quase não tem mais, né? Então, gente, não podemos nos deixar entrar nessa apostasia. Continuando, livro de Tito. Vamos lá, estou olhando o horário aqui. Jesus nos ajude. Vamos lá. Era gentil, amigo, amado e ajudante de Paulo. Parece que possuía melhor saúde e mais maturidade que Timóteo. Instruções, disciplina e organização da igreja. Instruções a várias classes, né? Idosos, moços, importância das boas obras, obrigações e deveres sociais e salvação pela graça. Então, ele menciona aqui também sobre anciãos e presbíteros qualificados para a obra. Ele censura muitas heresias, Tito ali, a carta, né, a epístola de Tito, ela traz muitas censuras para heresias que ocorriam ali naquele momento. Boas obras demonstram a salvação, isso é um ponto muito interessante, porque tem pessoas que acham que a salvação é pelas obras. Não é, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, ok? A salvação é pela fé, é unicamente pela fé. Se você for fiel a Deus e nunca fazer nenhuma obra, você pode salvar? Pode. Você pode salvar, com certeza. O galardão é uma outra esfera, tá? O galardão das obras é uma outra situação. Mas se eu não fizer nenhuma obra, mas tenho fé em Deus, se mantenho fiel até o fim, você pode salvar? Pode, porque é pela fé, ok? O que vem depois é o galardão de tudo que você fez. Aí entra as obras. Mas se eu ter as obras e não ter a fé, eu não me salvo. Entenderam? Entenderam a diferença? Ok, então, a gente sabe que quando a gente está com a nossa vida em Cristo, a gente faz as obras por amor. Não é mais por obrigação. Você faz por amor. Você faz porque você quer realmente ser um instrumento de Deus para abençoar o reino de Deus. Então, você faz por amor. Então, a gente vê nessa carta de Tito também algumas atitudes ali que ele traz, atitudes heréticas, né, de heresias, que ele repreendeu, que devem ser repreendidas no meio do povo cristão. Então, teve situações ali que ele repreendeu aquilo, atitudes que surgiram naquele momento. Continuando a carta de Filemão. Gente, aqui, não se preocupem, eu estou dando uma pincelada só para vocês terem um panorama dos livros, tá? Para a gente ter um entendimento de cada livro. Às vezes, assim, a gente fala vários itens aqui, mas é isso aqui que você vai ter que pesquisar, mas aqui você tem aquele panorama do livro, né? Aquela ideia do livro. Mas quer ir mais a fundo no livro, aí tem que pegar realmente e estudar sobre aquele livro especificamente, aí vai mais a fundo e faz realmente um estudo mais exegético ali dele, tá? Continuando então o livro de Filemão. O membro da igreja de Colossos, em sua casa,
Onésimo é aquele escravo que fugiu de Filemon, né, que teria roubado ali o seu amo e fugido para Roma, aonde caiu, né, no meio da igreja, se arrependeu daquilo que fez, e Paulo manda depois essa carta, essa epístola, e escreve, né, essa bela carta ali de intercessão, pedindo a Filemon que perdoe Onésimo. Então é lindo, né, essa carta. E o dever dos crentes de obedecer à lei terrena, a irmandade cristã acima de distinções de classe. A gente vê essa recomendação de Paulo, né? Perdoe-os, né? Ele se converteu, ele se arrependeu daquilo que ele fez. E Paulo, você vê como isso é interessante, essa questão desse fluxo, que Paulo não falou, não, você se arrependeu, já acertou com Deus, então esquece Filemão para lá, né? Deixa ele para lá. Não, Paulo manda uma carta, vai lá, Onésimo, vai lá e realmente peça perdão, né, para Filemão. E ele traz essa recomendação, daí Paulo, né, faz essa recomendação para Filemão perdoar Onésimo, né, realmente ter uma atitude cristã. Então Paulo também trata sobre intercessão, né, a intercessão de Paulo ali nessa situação, né, e fala de algumas mensagens também de Paulo nesse livro de Filemão. Continuando, agora vem o livro de Hebreus. Esse livro é denso, muito profundo, muitas coisas especiais nesse livro. É um livro também que eu recomendo, como de Coríntios, se você puder ler pelo menos uma vez ao ano. A autoria ali atribuída a Paulo. Esse livro de Hebreus seria dos judeus messiânicos ali. Seriam judeus que saiu da esfera da lei e entrou para a esfera da graça, o Messias, que se converteram ao cristianismo, né? Saíram daquela doutrina da lei e se converteu realmente e creu em Jesus. Então, esses judeus messiânicos. Cristãos hebreus convertidos, né? Perigo constante de voltar às práticas do judaísmo. Então, era uma luta porque, pensa, situações ali que eles viveram 40 anos, 60 anos, por exemplo, de uma forma, com aqueles ritos que tinha. E tinha muitos, eram 613 leis que eles precisavam seguir. Então tinha algumas festas, tinha algumas situações que eles tinham que seguir, porque se você não seguisse é como se fosse um descrente, você não cria em Deus, você era um pagão para eles lá. A partir do momento que Jesus veio e cumpriu todo o sacrifício que precisava, a partir dali aquilo lá não precisava mais, foi abolido. Então essa luta de mudança, sabe, de situações, é a carta de Hebreus, que ele traz esse entendimento ali para os hebreus, né, para eles não caírem no erro de voltarem às práticas antigas. Então mostra a glória transcendente ali da era cristã, em comparação com as regras e rituais do Antigo Testamento, conforme eu mencionei. Palavras-chave ali de Hebreus é melhor ou superior, né? A vida em Cristo é muito melhor e superior. A proeminência de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, né? Cristo, a glória divina. Então, Paulo aqui ele fala que Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que Moisés, Moisés era quase um Deus para eles lá. E Paulo aqui também menciona, eu creio que é Paulo, ele menciona também que Jesus é maior, né, do que todos os profetas que existiram. Então ele trata isso nesse livro de Hebreus. Proeminência do sacerdote de Cristo, o sumo sacerdote eterno, uma ordem eterna, que nós vemos isso, né, em Gênesis ali, sobre a ordem de Melquisedeque. Isso também é uma tipologia, uma simbologia também. Nós vamos ver nas próximas lições um pouquinho sobre a ordem de Melquisedeque, que ele era um sacerdote na época de Abraão. E atletismo espiritual, a carreira cristã. Isso aqui também é especial, no capítulo 12, quando ele fala. Que, gente, quem compete aqui para perder uma competição? Tipo, você vai competir para, vamos assim, vou fazer uma corrida de bicicleta aí. Ou, vamos dizer, quem concorre, né, para perder? Não, eu vou para perder. Alguém aqui, gente? Não? Corre para ganhar, né? Eu falo para as minhas filhas, né? Se for competir, pode competir para ganhar. Se não ganhar, acontece. Mas vá para ganhar. Esse negócio, eu vou só para competir, eu vou só para,
Não, vai para ganhar. Se não ganhar, acontece, né? Tem que aperfeiçoar mais para ficar melhor. Mas tem que ir realmente para vencer, né? E aqui Paulo, em Hebreus, ele menciona isso, né? Esse atletismo espiritual, onde nós precisamos realmente desenvolver a nossa vida espiritual. Nós temos que desenvolver ela, né? Nós nascemos em Cristo, entregamos nossa vida para o Senhor Jesus. Entende que o nosso espírito nasceu de novo. A nossa alma, não. Nós continuamos com os nossos muitos pensamentos aqui que precisam ser renovados, conforme Romanos 12, a renovação da vossa mente, né? A cada dia. Porém, o nosso espírito, ele precisa desenvolver as questões espirituais, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não dá para a gente entrar muito nesse ponto agora, nas questões espirituais. Entender como que nós conectamos em Deus no espírito, né? E não faz parte desse conteúdo. Mas em outros momentos a gente pode ver isso. E nesse livro aqui de Hebreus, Paulo traz para nós, Cristo ele é superior aos anjos, é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, é superior ao sacerdócio de Arão, né? É superior à lei de Moisés. Cristo é o caminho para um novo, né, estilo de vida superior. É através de Cristo. E nesse livro aqui de Hebreus, ele traz todo esse ensinamento. Precioso demais, o livro de Hebreus para as nossas vidas. Continuando, livro de Tiago. Aceita-se que seja Tiago chamado Paulo, de irmão Paulo, chamado por Paulo, de irmão do Senhor, em Gálatas 1:19, o autor. Ele traz essa carta aos judeus convertidos, né, fala muito da prática cristã, a fé e boas obras. Tiago critica a vida de fé quando limitada à compreensão intelectual da verdade e improdutiva na vida prática. A crítica de Tiago não se refere à fé salvadora, defendida por Paulo. Paulo ali, a ênfase na fé, pressão dos religiosos judeus. A Tito, Paulo enfatiza as obras, concordância com Tiago. Aqui tem um momento dessa carta de Tiago aqui que ele dá ele traz uma crítica, né, à vida de fé, que não é sobre o que Paulo mencionou, mas sim como alguns judeus estavam praticando. E tem gente que traz confusão, né, nesse livro aqui, mas não. Ele não critica a ênfase de Paulo, ele traz a crítica sobre a forma errada que alguns cristãos estavam procedendo. Então, por isso que ele menciona, né? A Paulo traz a ênfase da fé, né, pressão dos religiosos judeus, e a Tito, Paulo enfatiza as obras. Ele traz um ensinamento muito profundo para nós sobre provas e tentações, né? Então, se está passando por situações de provas, situações de tentações, leia o livro de Tiago, vai trazer muita direção, muito ensinamento para a sua vida, né? Testes das atitudes pela palavra, ou seja, as nossas atitudes, elas precisam ser testadas pela palavra, né? A forma que eu estou procedendo na minha vida financeira está de acordo com a palavra? Você precisa testar, né? Tá de acordo com a palavra? Não. Então, o que eu preciso alinhar? Como preciso proceder? Como preciso fazer? Então, segue. A forma que eu estou com a minha atitude, eu estou mentindo, por exemplo, está alinhado com a palavra? Não. Então, precisa alinhar. Então, os testes, né, das nossas atitudes pela palavra. É isso, o livro de Tiago ele traz esse entendimento para nós. Testes ao autocontrole, né? Alguém vem te dar uma fechada no trânsito, o que você faz? Eu conheço uns cristãos que fazem umas coisas aí que é de arrepiar o cabelo, né? Então, é só um exemplo, né? São testes. A palavra, ela precisa, ela nos testa nas formas de vida que nós temos, de atitudes que nós temos, né? E ela nos testa no autocontrole, né? Tem hora que dá vontade de você cortar o pescoço de um, mas o nosso autocontrole em Cristo a gente abençoa, né? A gente fala, vai com Deus, meu amado. Então, as reações, né, que o mundo às vezes vem contra a igreja, a gente tem que ser testado e aprovado nisso, né? E fala também, esse livro de Tiago, sobre uma vida de oração que nós precisamos ter. Continuando, a gente vê ali que Tiago, né, chamado por Paulo ali de irmão do Senhor, esse Senhor aqui é irmão de Jesus, tá? Tem uns escritos, isso não está na Bíblia, tá? Não é da Bíblia. Não é da Bíblia, tá, irmãos? Tem uns escritos que menciona que
José ele casou com Maria, ele já tinha uma certa idade, não é aquele mocinho novinho que a gente vê em desenho, vê em alguns filmes, né? Ele já tinha uma certa idade e ele já tinha uma família antes que a sua esposa já tinha falecido. E depois que realmente ele teve o casamento com Maria. E esses irmãos que menciona de Jesus falam que é desse primeiro casamento, entendeu? Por isso que você vê alguns irmãos de Jesus, mas não fala, a Bíblia não menciona que Maria teve Tiago depois de Jesus ou teve outros filhos. Por isso, na Bíblia não menciona, não estou dizendo que não seja, não menciona, mas em alguns escritos, né, que não são da Bíblia, históricos, mencionam que já houve, José teve um casamento antes e esses filhos vieram antes. Porém, isso precisa ser colocado diante de Deus e ver se encaixa com a escrita bíblica. É só um link aqui para vocês verem como tem outros escritos que às vezes traz algumas alusões diferentes do que a gente às vezes entende. Porque a gente começa a vir, né, para a igreja, a gente depois assiste um filme, assiste algumas coisas, e a gente formatou aquilo ali e pronto. E acaba não pesquisando, às vezes, outras óticas, né, outras formas de ver aquilo. Então, às vezes, é bacana também conhecer. Continuando, 1 Pedro. Gente, se segurar um pouquinho só para eu tentar concluir esse conteúdo aqui, a gente já para para o café. 1 Pedro. Últimos períodos de sua vida, homem disciplinado por anos de sofrimento e provas, né, foi a situação de Pedro, fortalecido com o batismo no Espírito Santo, escreve aos cristãos judeus e gentios. Ele fala muito nesse livro sobre salvação, sobre santificação, sobre questões do mundo, do lar, da igreja, encorajamento. Ele traz muitas coisas nesse livro de Pedro, de 1 Pedro. Né. No segundo livro de Pedro, ele fala muito sobre o crescimento, crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, né, tendo a palavra como fonte de conhecimento. Ele fala sobre o perigo dos falsos mestres, né, que se envolveram no meio cristão, né, e ele fala da destruição desses falsos mestres também, fatos, situações que ocorreram com esses falsos mestres ali daquela época, né, e querendo negar a Cristo. E ele menciona nesse livro também o glorioso retorno de Cristo. Então ele vai contra essas situações desses falsos mestres, ele bate muito forte em cima disso, de pessoas ensinando coisas que não são bíblicas, não tem nenhum contexto espiritual, e aí ensinando que aquilo ali devia ser seguido como doutrina. E aí Pedro bate muito firme em cima disso, sobre esses pontos aqui. Tanto 1 quanto 2 Pedro. Tá? Aí nós vamos para a carta de João. Nós vemos aqui o Cristo de Pedro como fonte de esperança, cordeiro e sacrifício, principal pedra angular, exemplo perfeito, sofreu pelo ideal, levou o pecado, pastor das almas e Senhor exaltado. Pedro via muito Jesus nessa forma. E ele foi o primeiro que mencionou Jesus como Cristo. Acho que eu mencionei isso. A gente precisa separar o Jesus do Cristo. Né? O Jesus a gente entende no intelecto, na alma, no conhecimento escrito, mas o Cristo é por revelação. Então aí que a gente entende a obra de Cristo realmente por essa revelação. Então quando nós conseguimos associar o Jesus Cristo, aí nós entendemos o Jesus humano e o Jesus espiritual para as nossas vidas. Então Pedro via muito o Cristo, né? O Cristo de Pedro realmente em todas essas esferas. Aqui eu já mencionei, 2 Pedro, e a primeira carta de João. Deus é vida, luz e amor perfeitos. Né? Crentes igual a santidade e amor fraternal. Os crentes sabem que a vida reta indica regeneração. Gente, essa questão de conversão e continuar com a vida toda torta, às vezes é um desafio para a gente realmente entender que essa pessoa realmente teve um encontro com Deus. O que eu tenho conversado com algumas pessoas é que, gente, todos nós precisamos de uma experiência espiritual com Deus. A gente vê que Paulo, ele possivelmente ia vir após Gamaliel ali no Sinédrio. Ou seja, ele ia ter uma alta autoridade ali. Pensa assim, o Sinédrio como se fosse o
o sistema papal de hoje, um padre lá, um papa, né? Paulo, ele é como se fosse substituir Gamaliel, que ele era uma das autoridades máximas lá, na questão da esfera de doutrina ali, judaica, na época da lei, né? Nas sinagogas, no Sinédrio. Então, Paulo começou a fazer o que depois de Jesus? Ele começou a perseguir os crentes. Ele conseguiu cartas lá para conseguir matar alguns crentes. E Estevão, por exemplo, era um deles, que ele viu ali Estevão ser apedrejado. Paulo, né? E aí, a gente vê que quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, a vida dele transformou. A vida dele mudou totalmente. E a partir daquele momento, ele nunca mais foi o mesmo. Né? Realmente houve uma transformação. Então, o que nós precisamos orar, né? Tanto para nós, quanto para os nossos filhos, né? Para a nossa família, é que tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Porque quando você tiver uma experiência sobrenatural com Deus, você nunca mais é o mesmo. Parece assim, existe uma linha vermelha assim da vida cristã, né? Parece que até você cruzar essa linha de experiência com Deus, você fica naquela, né? Parece que você vai até ali e volta, vai e volta, e fica aquela vida meio, parece que não firmou direito e tal, mas quando você cruza essa linha, você não volta mais para trás, você não olha mais para trás da tua vida antiga, você quer caminhar realmente para frente, avançar nesse conhecimento, avançar na profundidade da experiência com Deus. Então nós precisamos orar por isso, realmente, para as nossas vidas. Então, está ali já, a primeira carta de João, nesse ponto que eu mencionei, que temos a vida eterna e nossas orações são respondidas. Essa questão aqui, que temos a vida eterna, que ele menciona na carta de João, gente, a gente vai alcançar a vida eterna se perseverarmos até o fim, ok? Se perseverarmos até o fim, isso que a gente precisa entender. E ele menciona nessas cartas de João sobre a verdade vezes o erro, a obediência na comunhão com Deus, nós precisamos de obediência, e ele traz a pureza vezes impureza, ele trata nessa carta, e ele fala muito sobre fatos e falsidades que existiam, e que isso permeou durante toda a história, né? Fala do nosso amor por Deus, o testemunho externo e interno das nossas vidas, ele menciona nessas cartas de João, porque nós temos que testemunhar, tanto internamente quanto externamente, né, as nossas vidas. A gente já viu, às vezes, algumas situações que, às vezes, a pessoa parece ser uma pessoa, gente, um homem de Deus. Mas chega algum momento, você nunca sabe o que ele está pensando dentro dele. Dentro dele, você não sabe, né? E eu digo isso porque eu já peguei situações de libertação, dentro de um atendimento lá, e aí, na libertação, esse rapaz, mencionou que tinha desejo pela cunhada, tinha desejo por outras meninas, sendo casado e tudo. Só que olhando para pessoas, ele nunca imagina que na cabeça dele está passando um negócio desse, né? Mas existia. Então era algo que precisa se libertar desse pensamento enganoso, e naquela libertação a gente viu que tinha um encosto, realmente um demônio encostado na mente dele, travando ele nessa área sexual. E aí, realmente houve uma libertação, essa pessoa transformou. E você começa a ver a forma da pessoa proceder diferente, né? Tanto interna quanto externamente. Então, realmente, é isso que nessa carta aqui também traz para as nossas vidas, esse testemunho interior e exterior para nós. A segunda carta de João menciona algumas exortações, vivendo também em verdade e em amor. A resposta também correta para a nossa vida cristã, né? Tem o ponto 4 ali, ó, os une em comunhão, né? Essa comunhão de forma eterna, no verso 2 que ele traz na carta de João. Na terceira carta de João, ele traz, na segunda ele trata muito defendendo a verdade, e na terceira ele fala sobre hospitalidade, ele fala também de uma arrogância ali, de Diótrefes, e fala também de santidade, né, que nem de Demétrio.
Então, o tema central ali, ao redor desses 3 personagens, essa carta de 3º João, onde ele fala de Gaio, né, que é um cristão ali realmente praticante, que anda na verdade, muito hospitaleiro. A segunda pessoa é Diótrefes, ele é um líder da igreja, mas é egocêntrico e fanático. Né, ele menciona os prejuízos da arrogância, né, e digno de repreensão, ele devia ser repreendido, e na carta de João ele repreende isso. E Demétrio, que é um cristão modelo, né, de excelente reputação, honrando a santidade. Então, muito importante também a gente ler essas cartas de João, que ela traz muito ensinamento, muita alusão para nós de alguns pontos. E ele fala também sobre oração e exortação, jamais imitar o mal, né, nessa carta, dar bom testemunho e a bênção da paz, que ele menciona aí. Vamos então parar um pouquinho e a gente finaliza depois com Judas e Apocalipse. Carta de Judas. Ele traz ali uma emergência, alguns exemplos, algumas exortações ali para as nossas vidas. Judas, provavelmente ele é irmão de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, né, irmão do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos do Senhor não criam nele, né, a princípio, nesse início. Nós vemos lá em João, capítulo 7, no verso 5, diz o seguinte, vou ler um pouquinho antes aqui. A partir do verso 3. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram, parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas essas obras, manifesta-te ao mundo. No verso 5 daí diz, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. E aí a gente vê que até os irmãos de Jesus não acreditavam nele naquele momento. Então a gente consegue entender a dificuldade que foi para os hebreus, para alguns hebreus ali, realmente crer que um filho de carpinteiro, vamos dizer assim, realmente era o filho de Deus, né? Então foi uma dificuldade para eles. Então essas cartas que nós vimos, todas essas epístolas que nós vimos, eles vêm trabalhando em todas essas esferas, para que realmente tanto o povo hebreu quanto os gentios crescem em Jesus, realmente. E isso permeou por toda a história, né, nos alcançando até hoje. Então o livro, a carta de Judas ali, traz algumas advertências contra os falsos mestres também, heresias alarmantes que aconteciam, que ameaçavam a fé dos crentes, né, de como Deus tratou os pecadores no passado. Aí ele frisa muito sobre isso, aqueles que realmente foram contra Deus, o que aconteceu, né, traz referências a algumas profecias e algum resumo ali dos deveres cristãos. Ele menciona ali também anuncia ali, né, o anúncio da apostasia, a anatomia da apostasia, ele trata nessa carta de Judas, e a atitude diante da apostasia. Então, queremos entender um pouco mais como deve ser uma atitude, né, diante de uma apostasia. Então, a carta de Judas nos ajuda nesses princípios, ok? Agora, continuando, ponto 5 da apostila. Gente, você vê que todo esse panorama aqui foi no ponto 4, onde nós estávamos falando das epístolas, tá? Na apostila. Então a gente deu essa trabalhada em cima de cada epístola. E agora nós vamos falar do ponto 5, profecia. Gente, a parte de escatologia, que trata a parte de Apocalipse, as revelações de Apocalipse, isso aqui precisa de um módulo só nisso, né, para a gente conseguir trabalhar em cima de escatologia. Que é um módulo assim que tem muitos símbolos, muitas situações que precisa tratar com, né, ponto a ponto, capítulo por capítulo, e às vezes até versículo por versículo em alguns momentos. Então aí precisa realmente de um tempo para isso. Então aqui, a gente só vou estar mencionando sobre alguns pontos do livro de Apocalipse, tá? Profecia, na apostila ali, ponto 5, a profecia, que é o livro, né, do Apocalipse, revelação, que foi a parte profética. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João em seu exílio que foi ocorrido lá na ilha de Patmos, tá? Essa revelação ocorreu lá. A visão se divide em 3 partes. As coisas que viste, então ele fala de detalhes da visão. As coisas que são,
detalha daqueles dias, situações daqueles dias, e as coisas que hão de acontecer, que seriam os eventos futuros. Contém ali, né, embora contenha certas alegorias, não é um livro meramente simbólico. Tá? Então tem muitas coisas para os nossos dias. Tem diversas profecias naquela época, só que se atente a uma coisa. Gente, esse livro aqui foi escrito, vamos pensar assim, 2000 anos atrás. Nesses 2000 anos atrás, já se cumpriu algumas profecias? Com certeza. Várias profecias que ocorreram lá, na época que escreveu, na Ilha de Patmos, elas vieram ao longo da história acontecendo. Tá? Vieram acontecendo. Então, a gente precisa entender que nós estamos nos últimos dias dessas profecias, nas últimas profecias que estão ocorrendo. Nós estamos nos últimos. No slide ali, o apóstolo João ali, no exílio na Ilha de Patmos, foi em 96 depois de Cristo. Alguns métodos de interpretação, tem diferentes escolas, ou seja, tem diferentes linhas de pensamento, e tem o pós-tribulacionista, tem o pré-tribulacionista. Gente, né, aqui só como um pequeno resumo. Esteja pronto para qualquer uma delas. Esse é o segredo. Esteja pronto. O crente vai subir antes da tribulação. O crente vai passar pela tribulação, que é os pré e pós-tribulacionistas. São duas linhas de pensamento muito fortes. E diferentes escolas, né, seriam esses ensinamentos. O que a gente precisa é estar pronto. Estar pronto. Ou uma ou outra, estar pronto para elas. Né? Muitas profecias já foram cumpridas. Prognóstico ali da história universal. Descrições simbólicas da história da igreja. Visões claras em seus ensinos espirituais. Visões misteriosas, né, com muito possíveis de interpretação. Eu não entendo quando algumas pessoas falam o livro do Apocalipse não pode ser entendido. Gente, pensa assim, Deus escrever algo de revelação para nós, para que você não entenda? Tem lógica uma coisa dessa? Não tem. Tudo que Deus trouxe para nós na sua palavra é para nós termos o entendimento, né? Pleno de toda ela. Tem gente que fala, se você lê e estudar o livro do Apocalipse, você fica maluco. Isso é uma mentira, é uma falácia, né? Não é. Quando você começa a estudar, é que você se apaixona mais ainda, né, por cada situação que tem ali. Visões ocultas, né, é inútil de tentar interpretação final. Então, são coisas que ainda virão. Então, vai interpretar coisa que não vai acontecer ainda. Então, não tem como você interpretar algo que ainda nem aconteceu, né? Que ele menciona, mas ainda não aconteceu. Então, começa a trazer tiro no escuro, sabe? Vai ser isso, vai ser aquilo. Não, a Bíblia não fala. Então, o que a Bíblia fala é isso aqui. Então, a gente tem que esperar realmente essa vinda do Senhor Jesus. A carta às 7 igrejas, a carta à igreja de Laodiceia. Essa carta aqui das 7 igrejas, gente, num estudo mais profundo, a gente percebe que cada carta dessa é de um período da história da igreja. Tá? Cada carta dessa é um período da história da igreja. E entende-se, né, alguns teólogos, alguns estudiosos, entendem que nós estamos na última carta, que é a carta de Laodiceia. Quando a gente lê a carta de Laodiceia, parece que encaixa como uma luva com a igreja que nós vivemos hoje, com as situações da igreja que vivemos hoje. Então, tudo indica, de fato, que nós estamos nessa última carta, né, da carta de Laodiceia. Depois, só para aguçar a curiosidade, você dá uma lidinha. O Cordeiro de Deus vitorioso, o novo céu e a nova terra. Então, o Apocalipse, né, fala muito ali sobre o Senhor Jesus Cristo, né, fala sobre o juízo, fala sobre a tribulação, o glorioso retorno de Jesus, né, que vai realmente vai fazer que todos nós vivamos eternamente, né, trata também do milênio, né, o estado eterno ali também da morte, né, de algumas pessoas. Então, esse livro de Apocalipse trata tudo isso, né, trata todos esses pontos aqui. Ok, gente? Só que nem eu mencionei para vocês, o livro de Apocalipse precisa a gente aprofundar num outro momento. Então, aqui a gente tem uma ideia. Não. Cada carta foi um período um período da história da igreja. Tá? Cada carta é um período da história da igreja.
Então, concluindo aqui a parte do Novo Testamento. Então, nós vimos o Antigo, agora concluímos o Novo Testamento. A gente vê, então, nessa cronologia bíblica do Novo Testamento, que iniciou-se ali, né, a vida de Jesus, né, aí Jesus teve a sua morte e ressurreição, veio o período dos apóstolos, os apóstolos trouxeram, né, todos esses ensinamentos que nós vemos aqui, de todas as cartas, né, os evangelhos, você lembra dos evangelhos que nós vimos? E trouxe as epístolas ali de Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, né, até Apocalipse. Aí, a partir aqui de 90, 96, depois de Cristo, começou, todos os apóstolos, o apóstolo João, o último, morreu, e aí começou, né, uma era sem mais nenhum apóstolo que realmente viveu no período de Jesus. Então, a partir daqui é toda a história da igreja, tá? Toda a história da igreja, desde lá do ano 96 ali, depois de Cristo. E aí, essa história nós estamos percorrendo, e estamos aqui hoje. Aqui no meio teve a Reforma Protestante, ou melhor, aqui assim, né, teve a Reforma Protestante, e aí, de 500 e pouquinhos, 512, perdi agora quantos anos foi a Reforma Protestante, e aí nós estamos na atualidade agora. Né, estamos na atualidade. Nós estamos vivendo esse período da igreja, da atualidade, ok? Aqui então, para a gente entender desde Gênesis até Apocalipse, nós passamos aqui pela criação, isso aqui nós vimos na lição anterior do Antigo Testamento, na época de Adão, Noé, depois veio Abraão, Isaac e Jacó, tem os períodos milenários aqui, aí veio a época de Moisés, libertou o povo do Egito, veio Josué, a conquista da terra de Canaã, depois que eles conquistaram, vieram os juízes, né? Aqui foram o período da lei, até Deuteronômio. Aí veio a parte dos juízes, onde entrou os livros históricos, que entrou os poéticos e os proféticos. Juízes, onde teve, começou com Saul, depois começou os reinados. Depois esse reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Aqui os reinados, né, divididos. Aí Israel foi conquistada pelos sírios, o reino do norte. Depois o reino do sul foi conquistado pela Babilônia. E aí Judá foi totalmente destruído. E aí depois começa a retomada do exílio, né, que a gente vê em Esdras, Neemias ali. E daí veio a reconstrução do templo, né? E aí depois entrou-se aquele período intertestamental. Então, assim, aquele período de 400 anos de silêncio de Deus ali. Aí veio o nascimento de Jesus, veio o anúncio e o nascimento de Jesus. O ministério de Jesus, a gente vê a cruz aqui, onde começou também a nova aliança, os evangelhos, Atos, e a gente vê as epístolas aqui no meio, e Apocalipse, onde vê a ressurreição, o início da igreja, o tempo da igreja, e o retorno de Jesus, que ainda não veio, mas vai vir, tenha certeza. Então, gente, a gente seguiu esse panorama aqui, tá? Para a gente entender até chegar em Apocalipse. Então, a gente teve aquele pano de fundo de toda a Bíblia, ok? Agora, depois disso, concluiu agora, né? Você pode colocar a lição 4, por gentileza? Depois que nós passamos por todos esses pontos bíblicos, históricos, agora a gente vai entender um pouquinho sobre os princípios de interpretação. Como interpretar tudo isso, né? Gente, tem aquele exercício de fixação, né? Que a gente precisa ver. Vamos ver agora, é da lição 2, né? A 3 já fizeram também? Então, maravilha, a gente já vê já. Então vamos lá, gente. Exercício de fixação. Depois, no final da lição 2, sobre o Antigo Testamento, Velho Testamento ali. Primeira questão. O Velho Testamento se divide em 4 partes distintas. Ligue os nomes de cada parte ao seu respectivo conteúdo. Pentateuco. Ele é composto... É composto pelos livros que contêm a lei mosaica e partes da história de Israel. Pentateuco, parte da lei. Livros históricos, aí sim, composto pelos livros que descrevem os períodos
da teocracia, monarquia, reino dividido, cativeiro e pós-exílio. Livros poéticos. É só ligar os pontos ali, tá? Composto pelos livros chamados devocionais. E os livros proféticos, compostos pelos livros que trazem as mensagens divinas de arrependimento ou juízo, entregues a Israel e a outras nações. Ok? 2. Assinale quais dos livros relacionados pertencem ao grupo dos livros poéticos. Cantares de Salomão, pertence? Ok. Então marca aí, Cantares de Salomão. Lamentações de Jeremias, pertencem? Não. Salmos, pertence? Muito bem, então marca aí. Eclesiástico, pertence? Não. Ruth? Olha ali, Eclesiástico. Não é Eclesiastes, tá? Eclesiástico é um livro apócrifo, tá? Os livros do Pentateuco abrangem 3 períodos históricos importantes. A criação da terra e a formação dos primeiros povos? Sim, então marca aí. O êxodo do Egito? Sim, marca aí. A entrada na terra prometida? Não. Aliança divina com Abraão e a história dos patriarcas? Sim, marca aí. História dos juízes que precederam a monarquia? Não. Então é a primeira, segunda e quarta, ok? Vamos lá, questão 4. Os livros proféticos são 17 ao todo. Eles se subdividem nos seguintes grupos. Profetas. Exatamente. Profetas menores e profetas maiores. Então é a 1 e a 3, tá? Nem existe, tá? Profetas médios nem estrangeiros. O 5. Os livros históricos abordam os seguintes períodos. Entrada em Canaã e período dos juízes? Sim. Reino dividido e o tempo do cativeiro? Sim. A saída do Egito e a entrega dos 10 mandamentos? Sim. O pós-exílio e reconstrução de Jerusalém e do templo? Sim. Todas as alternativas acima estão corretas. A resposta correta é a última. Ok? Joia. Então, lição 3. Todos fizeram a lição 3 já ou não? Teve 1 ou 2 aí, 3 que não fizeram? Mas vamos lá, vamos corrigir aqui também. A gente já conclui. Exercício de fixação da lição 3. Bem tranquilo também. Questão 1. O Novo Testamento se divide em 4 partes distintas. Ligue os nomes de cada parte ao seu respectivo conteúdo. Evangelhos. Composto. Muito bem, isso mesmo. Então, composto pelos livros que descrevem a biografia e os ensinos de Cristo. História da igreja. Composto. Muito bem, isso mesmo. Composto pelo relato da formação, desenvolvimento e expansão da igreja e sua obra. Pessoal, tudo fera aí, hein? Epístolas. Composto. Muito bem. Composto pelos livros que trazem as doutrinas que fundamentaram a igreja e nossa prática de fé. E profecia é o último ali, né? Composto pela revelação final entregue ao apóstolo João na ilha de Patmos. Nós vimos agora há pouco. Ok? Questão 2. Assinale quais dos livros relacionados pertencem aos evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos, João. A última ali é a resposta correta. Todas as alternativas acima estão corretas. Questão 3. O livro de Atos mostra os seguintes aspectos históricos importantes. A formação da igreja? A perseguição da igreja? A organização da igreja? A expansão da igreja? O desenvolvimento da igreja? Todas as alternativas acima estão corretas. Muito bem, gente. Questão 4. As epístolas são 21 ao todo e se subdividem nos seguintes grupos. Epístolas eclesiásticas? Epístolas paulinas? Epístolas gerais? Sim. Paulinas também, sim. Epístolas joaninas? E pedrinas?
Então é isso daí, paulinas e gerais, tá? Muito bem. Questão 5. O livro de Apocalipse retrata a profecia e tem as seguintes características. Foi escrito por João Batista? Sim. Foi escrito por João Batista? O livro de Apocalipse? Gente, continuando. Foi uma revelação meramente simbólica? Não. Suas profecias já se cumpriram? Todas não. Não foi aceito pela igreja nos 2 primeiros séculos? Exatamente. A última resposta ali, ó. Todas as alternativas acima estão erradas. É isso aí. Todas as alternativas acima estão erradas. Viu? É isso aí, gente. Então vamos lá agora para os princípios de interpretação. Lição 4. Está ali na tela. Ok. Nós vamos lá falar um pouquinho sobre como interpretar tudo isso que nós vimos agora, do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Nós vamos ver no ponto 1 ali, considerar o todo. Naquele ponto A ali, a gente vê um exemplo dos 3 cegos diante do elefante, né? Tem uma história ali que fala desses 3 cegos aí, diante de um elefante ali, só que eles nasceram cegos, né? Nasceram cegos e já estavam adultos e colocaram esses 3 cegos diante do elefante. E colocaram para eles tatear esse elefante. Tatear esse elefante ali naquele momento. E aí, um tocando ali o elefante, pegou um pouco ali, né, no corpo dele ali, e falou, não, isso aí é o primeiro, né? Falou, não, isso é forte como um muro, né? Isso parece um muro, que é forte igual um muro. E aí, foi essa interpretação que ele teve. Aí foi o segundo ali, né, também tocando, ele foi e pegou na tromba do elefante. Falou, não, isso aqui parece uma cobra, né? Parece uma cobra aqui, ele pegou na tromba ali, é parecido com uma cobra isso aqui, né? Aí foi o terceiro lá, né? E aí pegou na presa ali do elefante, né? E aí falou, não, isso aqui é semelhante a uma lança, parece uma lança isso aqui. E eles pegando no elefante, né? Aí o outro, né, o primeiro foi e pegou de novo na perna ali, falou, não, isso aqui eu acho que parece uma árvore isso aqui, porque, né, abraçou ali a perna do elefante ali e falou, não, isso aqui está parecendo uma árvore. Aí foi o outro ali, pegou na orelha do elefante, né? Pegou na orelha do elefante, não, isso aqui parece com um abanador, está parecendo um abanador isso daqui. Né? Ou seja, né, se não tem a visão do todo, né, se a gente não tem a visão do todo, nossa visão sempre será limitada e distorcida diante de uma situação. Então isso aqui é importantíssimo, gente, para a gente já iniciar esse conteúdo. O exemplo desses 3 cegos, por quê? Eles não tinham a visão do elefante num todo, né? Então cada parte que eles pegavam do elefante, eles achavam que era uma coisa. E isso que surgem muitas seitas por aí. Por quê? Pegam uma parte da escritura, trata aquilo ali como se fosse uma verdade única. Mas não é. A escritura nós precisamos ver ela como um todo. Nós precisamos entender ela num todo. Então, o ponto B ali, menciona já para nós na apostila, é preciso considerar o que toda a Bíblia diz sobre um assunto e não se prender a textos isolados, ok? Tem muita gente que às vezes se apega só a uma caixinha de versículo, né? E lê aquele versículo e acha que acaba não tendo o entendimento do contexto inteiro e acaba distorcendo situações, né? Distorcendo a forma de proceder na vida cristã. Por exemplo, se pedirdes com fé, tudo que pedires, recebereis. A Bíblia não fala isso? Então, irmão, pode pedir um Camaro. Na hora que você sair ali fora, pede o Camaro ali que você vai receber. Está entendendo? Só que não analisou o contexto, né? Não analisou o todo para ter o entendimento desse versículo. Então, é essas coisas que acabam acontecendo, que a gente precisa realmente ter o entendimento e os princípios de interpretação de tudo isso. Então, está ali Salmo 119, 160, está na apostila e está na tela, que a soma das tuas palavras é a verdade,
e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. A soma das tuas palavras, a soma da tua palavra, né, é a verdade. Ou seja, não é uma coisa só, não é outra coisa só, não é só Novo Testamento, não é só Antigo Testamento. A soma da palavra é a verdade, a soma dela. Em Isaías 28, 13, diz assim, está na apostila ali. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito. Ó, preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caiam para trás e fiquem quebrantados, enlaçados e presos. Ou seja, é o conjunto das coisas, né? É o conjunto das coisas que realmente vai nos quebrantar. É o conjunto da palavra. Então, no ponto C ali, todas as seitas e grupos heréticos baseiam-se em interpretações isoladas de textos bíblicos. E isso que nós não podemos cair nesse erro. Então, os conceitos isolados não reproduzem a verdade bíblica. Tá? Se eu pegar um livro somente e achar que aquilo ali é a verdade única, né, vamos cometer um erro. A gente sabe que tem algumas doutrinas que às vezes se apega por exemplo, aos 2 livros de Coríntios e acha que é aquilo ali que tem que ser a igreja e acabou, né? Não é, tem que olhar o todo, o todo. Conceitos isolados acabam gerando doutrinas de homens, tá? Doutrinas de homens, não de Deus. Geram as seitas e heresias, né? Em Gálatas ali traz a explicação da razão da lei, né? Meios legalistas não cumprem o alto padrão da justificação divina, que é em Cristo. Em Gálatas 3,10, a lei mostra a maldição do pecado. Vamos ler lá esse texto, Gálatas 3,10? Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos nos livros da lei. Eu vou continuar lendo aqui. Portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Entende? Então a lei aprisionava as pessoas, mas essa conduta foi por um motivo. Mas depois de Jesus não ficamos mais presos à lei, né? Não ficamos mais presos a essa lei. No verso 19, menciona o seguinte: qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Quem era? Jesus. Jesus. E foi promulgada por meio de anjos, ou seja, ela foi dada por meio de anjos. Anjos são humanos ou espírito? Espirituais. Espirituais, certo? Pela mão de um mediador. Quem é esse mediador? Moisés. Moisés que recebeu essa lei. Anjos entregaram essa lei para Moisés, ok? Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Ou seja, o mediador, Moisés, representou toda a nação, né? Mas Deus é um só. O que quer dizer aqui, gente? Até coloquei ali, ó. Olha lá, ó. Tem pessoas que olham essa palavra aqui, ó, médium. Médium, né? E já pensa assim, não vou nem dizer o nome, né? Mas assim, se a gente for entender a questão médium, né, o significado dele é mediador. Nós lemos aqui, ó. O que a gente entende com isso? Ó, mediador, intermediário, pessoa que tem a capacidade de se comunicar com os espíritos. Quem aqui se comunica com o Espírito Santo? Você é um médium. Estão entendendo? A gente acabou no Brasil, devido a situações, né, de uma seita, né, Allan Kardec que iniciou isso, a mediocridade, né, ser médium aqui, e aqui teve outras doutrinas também, mas a gente entende que todos nós somos médios, somos mediadores, tá? Médium significa mediadores, aonde a gente é intermediário de trazer as coisas de Deus para o nosso mundo natural. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Moisés
recebeu a doutrina dos anjos, ali, as leis, né? E ele mediou isso para o povo, certo? Moisés foi o quê? Mediador, né? Então, e o mediador vem do quê? Vem de médium, né? Em latim, escrito em médium, mediador, para a nossa escrita, vamos assim, em português, né? Então a gente consegue entender. Então, se alguém te chamar de médium, achar, acho que você é médium, eu sou mesmo. Sou médium, eu intermedio o Espírito Santo nessa terra. Amém? Então, ter a interpretação correta da palavra nos ajuda muito na caminhada de fé. Continuando. A revelação é progressiva. Na parte D ali da apostila, a gente vê que a revelação é progressiva. Vem sendo construída desde o Antigo Testamento, desde o Velho Testamento. Então, quando nós consideramos o todo, não vai haver distorção da palavra. Nós precisamos considerar o todo, para que não há distorção. E o termo ali, revelação é progressiva, refere-se à ideia e ensino de que Deus revelou vários aspectos da sua vontade e plano geral para a humanidade em diferentes períodos de tempo, conhecidos como dispensações. A gente vê, às vezes, alguns pastores falando, os dispensacionalistas, né? As dispensações. O que é essas dispensações? Ou seja, é uma revelação progressiva da palavra, né? Dispensações. Quando consideramos o todo, não há distorção no entendimento da palavra, conforme eu li ali, de Deus. Então, essas dispensações, gente, é realmente entender a palavra de forma progressiva para as nossas vidas. Então, nós precisamos, como eu mencionei naquela primeira aula, às vezes você está olhando esse controle pela frente, certo? Você está conhecendo ele pela frente. Você está tendo uma visão do controle assim. A partir do momento que eu viro o controle aqui, você começa a ter uma outra visão do controle, certo? Aí, se eu virar aqui o controle, é outra visão, certo? As dispensações, Deus foi se revelando em etapas, né? Então, são as dispensações de Deus para nós. E isso nos ajuda muito a entender que a revelação é progressiva. Nós não vamos conseguir a revelação assim, de Gênesis e Apocalipse, agora eu sou o gênio da lâmpada bíblico. Não, é progressivo. É estudando, o Espírito Santo vai falando e você vai vendo aquela revelação de formas diferentes, né? Vai vendo de formas diferentes e você vai conseguir chegar num todo, né? Da visão sobre aquele conteúdo. O conhecimento revelado é sempre progressivo. É sempre progressivo. Então, nós não podemos parar. Aquilo que eu aprendi ontem me ajuda bastante, mas eu preciso continuar aprendendo, eu preciso continuar buscando. O entendimento. Construção entre o raciocínio humano e a revelação vinda do Espírito de Deus, né? Sobre julgamentos, avaliações corretas, condição histórica. Então, a gente tem que analisar ponto a ponto. Em que texto histórico foi escrito? Então, em que situação foi escrito aquilo ali? Precisamos buscar esse entendimento. Qual é a relação com o tempo de hoje, daquilo de lá? Por exemplo, qual a relação das mulheres usarem véu, lá na época de Coríntios, e usar hoje? Nossa cultura brasileira, na cultura judaica, como que a gente associa isso? Entende? Precisamos de entendimento para isso, interpretar isso da forma correta. Entender princípios espirituais, né? Leis, os requisitos, os princípios ali, com um fim de objetivos, né? Era algo que foi estabelecido especificamente para um povo. Por exemplo, tem uma cultura que se você não chegar e não cumprimentar os homens, né? Veja bem, né? Os homens, né? Não cumprimentar com um beijo no rosto é uma ofensa. Aqui no Brasil, vai cumprimentar um homem no rosto. O que chamam? Né? Às vezes na família, às vezes acaba acontecendo, em família. Mas qualquer um que você encontra aí, você vai dar um beijo no rosto para cumprimentar? Não. Então, sabe, essas diferenças de cultura, a gente tem que buscar esse entendimento também para ter uma interpretação melhor do conteúdo. Deus é santo. Quem não for, não se relaciona com ele.
Quanto tempo para se obter tal conhecimento? Quanto tempo? Ele é progressivo. Então, vai depender de cada um. Tem pessoas que vai se lançar mais profundamente no conhecimento. Tem pessoas que vai levar um pouco mais de tempo. Tem pessoas que têm uma habilidade maior de aprender com mais facilidade. Tem pessoas que às vezes levam um pouco mais de tempo. O que nós precisamos se apegar precisamos ser progressivos. Aí sim a nossa fé vai crescendo. Nosso homem interior, né, o nosso espírito que nasceu, ele começa a desenvolver e vai crescendo, porque é uma constância, né? É constância. E eu vou dizer para você, quem tem disciplina e tem constância não precisa... sabe aqueles videozinhos motivacional? Quem tem disciplina e constância não precisa de motivação, porque por si só a disciplina e a constância faz a ação desenvolver. Não sei se vocês entenderam. Por si só. Você não precisa estar todo dia, não, tem que ver um vídeo motivacional agora para eu poder ler esse capítulo da Bíblia. Não. A disciplina e a constância gera a ação que dá o resultado. Independente, né, de você estar precisando de pessoas falando para você que não, você vai conseguir, você, né, independente disso. Isso pode te ajudar de alguma forma, né? Tem algumas pessoas que ajudam. Mas se você tiver disciplina e constância, você vai alcançar o resultado. Não precisa ser motivado por ninguém. É disciplina e constância. Ok? Continuando ali. Aqui, a gente consegue ver, nessa revelação progressiva de Deus, um caminho de salvação. A gente vê aqui, antes aqui, da morte e ressurreição de Jesus, a esperança, né, para Cristo. Era uma fé que aguardava algo. Na época antes de Jesus, eles aguardavam o Messias. Aguardavam. Né? Agora, né, que nós já conhecemos a Cristo, nós olhamos para onde? Nós olhamos para a cruz. A fé olham para trás. O quê? Olha para o que aconteceu lá. Né? Na época de Jesus, a cruz, tudo que foi feito, todas as epístolas que nós fizemos aqui, para que a gente consiga daí avançar nessa progressão. Tá? Então, até Jesus, eles olhavam para frente, para algo que viria, o Messias. Agora nós olhamos para tudo que Jesus fez pela sua ressurreição, para todos os escritos do Novo e do Antigo Testamento, e aonde a gente consegue conhecer a Cristo e avançamos nesse caminho da salvação. Continuando ali. Agora é o ponto 2 da apostila, observar contextos. Um velho ditado ali, entre os cristãos, né, que diz: texto sem contexto não passa de pretexto. Precisamos examinar os contextos. E quais contextos ali? Né, contextos bíblicos, o que estava sendo tratado quando alguma afirmação foi feita. Aqui ela se referia, o que mais diz o texto, né, algumas referências, a questão histórica, a quem foi escrito aquela porção, quando e por que foi escrita, qual a situação que viviam naqueles dias e compreender a tipologia. Então, nós vemos aqui que existe a escrita, ficou um pouquinho distorcido, né? Texto, contexto, pré-texto. Nós temos a escrita, nós precisamos ver qual foi a realidade, o pré-texto, né, a realidade que ela foi escrita na época, e nós vemos aí o contexto, né, também que vivemos hoje. Para a união dessas coisas aqui, a gente consegue ter a interpretação e a leitura e interpretação melhor das Escrituras. Ok? Se a gente se apegar só à cultura, só ao pré-texto lá da época, a gente vai ficar uma coisa disfuncional. Se a gente olhar só para os dias de hoje, também vai ficar. Então a gente precisa olhar a Escritura, né, e olhar uma realidade de comunidade hoje, de vida hoje, e a realidade da época. Para que a gente tenha uma interpretação melhor da palavra, para que não venhamos a distorcer conteúdos da Bíblia. Não gera muita distorção, cada um entende de um jeito, vira uma bagunça. Então a gente precisa realmente entender esses pontos. A construção desse entendimento, né, do homem e o espírito, agora a gente vê no ponto 3, no ponto 2, né, que é observar contextos, no ponto 3, entender, compreender a tipologia,
E revelação deve ser provada, né? Toda revelação deve ser provada. A gente vê que a tipologia, no ponto 3 ali, compreender a tipologia, ela enriquece a doutrina e ressalta a inspiração e a autoria do Espírito Santo por trás da palavra de Deus. A tipologia amplia o entendimento dos ensinos explícitos, mas não concorre com eles, ok? Não vou me apegar muito à tipologia, que a lição 5 é sobre tipologia, tá? Que nós vamos ver, então não vou me apegar muito a ela agora. E toda revelação deve ser provada, né? O Espírito e a palavra concordam, elas concordam entre si. Vamos abrir lá em João, 1 João. Então vamos lá, 1 João 5, 6 ao 8. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E há plena concordância entre os 3. Ou seja, o Espírito, né, a palavra, né, em Jesus, precisa concordar. Precisa concordar. Então, a ação do Espírito precisa concordar com a palavra. O que é isso? A gente vê profecias daí de tudo quanto é lado. Essa profecia que você ouviu, ou que você, né, vai ouvir, ela concorda com a palavra, ela está alinhada com a palavra, ela não conflita com a palavra. Então ela precisa ser julgada. No ponto B ali, toda revelação deve ser julgada por outros profetas. Isso está em 1 Coríntios 14, 29. Então, toda profecia, se ela nascer, ela nasce para ser julgada. Ok? Se alguém for profetizar algo sobre a sua vida, essa profecia ela nasce para ser julgada, ela precisa ser provada, aprovada pela palavra, né? E discernir isso entre alma e espírito. Ok? Acho que é Hebreus 4, acho que é 4:12. Vou pegar aqui. Lembra daquele texto lá, que é mais afiado, com espada de 2 gumes? Hebreus 4:12. Se quiser anotar, não está na apostila, tá? Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, pela palavra, a gente consegue discernir as questões de alma e espírito. Ou seja, essa profecia está sendo da alma da pessoa ou está vindo do espírito? Entende? A palavra vai discernir isso também. Entende? Para não vir aquelas profecias que... barbaridade, a gente já ouviu cada coisa, hein? Mas você consegue, através da palavra, discernir. Não, isso é alma. Isso não vem do Espírito. Entende? É através da palavra. Então é isso que nós lemos. Só que, quando nós lemos ali, toda revelação deve ser julgada. A gente acaba tendo um entendimento de julgar no nosso entendimento, talvez, da nossa língua, mas no hebraico ele tem 2 sentidos esse julgar, né? Tem, na palavra de Deus, quando a gente vê os originais, a gente vê que essa palavra julgar, ela trata de 2 formas. Uma delas é exercer juízo, sentenciar, e isso só cabe a Deus. Mas na nossa mente, o nosso julgar já é isso, já é sentenciar e acabou, é aquilo ali, pronto. Na nossa cabeça. Né? Muitas vezes é isso que nós pensamos. Não, toda profecia precisa ser julgada. Que julgamento é esse? Não, isso aí é coisa do inferno. A gente acaba tendo essa forma de julgamento. Mas o que a Bíblia traz para nós sobre esse julgar é analisar, examinar, verificar. Entendeu? Então, o significado desse julgar é bem diferente de você já exercer um juízo sobre aquilo. Então, quando vem uma profecia sobre você, o que você precisa fazer? Analisar. Esse é o julgar, entendeu? Esse é o julgar. O julgar abre a ramificação que é analisar, você precisa examinar
e verificar se aquilo ali realmente procede com a ação do Espírito e está alinhado com os princípios da palavra. Aí você diz, não, isso veio do Espírito Santo, isso veio de Deus para a minha vida. Entende? Entenderam? Então não é um julgamento que nós fazemos da profecia como se nós já fôssemos sentenciar alguma coisa. Isso cabe a Deus. Mas o que nós precisamos fazer é o quê? Nosso julgar é o analisar, o verificar e o examinar. E eu vou dizer para você, irmão, é um direito e uma obrigação de todo cristão de julgar todas as coisas. Ok? Todas as profecias que vêm sobre você é um direito e uma obrigação de todo cristão. Julgue o que você está ouvindo. Não sai assim, tudo que você está ouvindo, você já trata como se fosse Deus falando e acabou. Né? Tem muita alma, às vezes, envolvida no meio. Então, precisa discernir essas coisas para não cair num erro. Entendeu? Porque daí você crê naquilo ali, foi Deus que falou. Aí você vai e faz aquilo ali. Ou age daquela forma. Aí dá tudo errado. Quem que errou? Quem errou? Deus erra? Você está entendendo o que vira? Vira uma bagunça na nossa vida espiritual, na vida cristã. Porque ele acha, não, Deus errou comigo. Não, Deus estava brincando comigo. Né? Como é que Deus me fala uma coisa para eu ir para cá, e eu vou para cá e dou com a cara na parede? Está entendendo? Gente, tem muitas profecias por aí, tem muitas falácias por aí que a gente precisa discernir o que vem de Deus e o que não vem. Para que a gente não caia em coisas erradas. E, na época, né, de Jesus, ele julgou, né, nessas formas todas as coisas certas e erradas. Né? Os apóstolos também andou da forma cristã, julgando as coisas certas das erradas. Então nós precisamos aqui nessa terra também fazer esse julgamento das coisas certas e erradas que está no nosso meio, da sociedade, no nosso trabalho, nossa família, onde está. Mas como que nós fazemos esse julgamento? Analisando, examinando e verificando. Entendeu? E aí procedendo com a atitude em cima disso. Ok, meus irmãos? Eu queria ter comentado também sobre a lição 5, mas não vai dar mais tempo. A gente já estourou o tempo aqui. E então nós vamos deixar a lição 5 para a semana que vem. E a lição 5 e a lição 6. Ok? Lição 5 e a lição 6. Ok. Agora, não tem. Essa não tem para dar um descanso. Quem puder fazer as atividades ali, já pode fazer. Fique à vontade. Aí a gente vai corrigindo nas outras semanas, tá? Vamos estar orando só para a gente encerrar. Gostaria de um irmão, fazer uma oração para a gente estar encerrando. Ou o pastor Nilson, alguém aí? Pai, obrigado por hoje, Senhor, obrigado pela vida do Márcio, por tudo que está acontecendo aqui na igreja, nessa aula de hoje. Quero pedir a tua bênção, Senhor, leva para nossa casa debaixo da tua proteção, guarda cada um que está saindo daqui para ir para casa agora. Senhor, que tenhamos uma noite abençoada, uma ótima semana. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida e que o Senhor fará também hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Forte abraço, irmãos. Deus abençoe.